Então, galera, aqui ó, meu pé esquerdo tá na parte da ex-Alemanha Ocidental. Lá atrás tem, inclusive, a Torre de Berlim. Meu pé direito aqui agora tá na antiga Alemanha Oriental. Então, há 30 anos atrás, isso era algo impossível. Eu jamais poderia estar fazendo essa imagem, essas fotos. Vamos entender um pouquinho agora sobre o Muro de Berlim, a construção desse importante cordão de isolamento que separou as duas partes da capital alemã dentro do contexto da divisão da própria Alemanha. A Segunda Guerra Mundial e os desdobramentos dessa guerra são importantes para entender a atualidade e os impactos na geopolítica e em todo o funcionamento do mundo na segunda metade do século XX foram intensos, foram decisivos. Inclusive aí entra a questão da Alemanha ter sido dividida também. Após duas guerras que a Alemanha tem sido considerada como a nação agressora, ela sofreu diversos impactos, diversas punições, tanto no pós-Primeira Guerra Mundial e também no Segunda Guerra Mundial. Então a Alemanha ficou proibida, por exemplo, de organizar exército, haviam diversas preocupações de um novo revanchismo alemão, porque isso aconteceu no pós-Primeira Guerra Mundial também. Então, toda uma preocupação em não transformar a Alemanha numa nova nação agressora, numa terceira guerra mundial e novamente num país de extrema potência militar que pudesse desencadear um conflito tão imenso e tão intenso quanto os anteriores. Após o término da guerra, os cabeças, os líderes do partido nazista e do nazismo como um todo foram julgados no Tribunal de Nuremberg, uma cidade alemã. E por lá foram julgados, sentenciados. Mas não foi apenas isso. A Alemanha, como punição, foi dividida em 4 zonas de influência. Essas 4 áreas de influência eram controladas pelos vencedores da Segunda Guerra Mundial, ou seja, uma área francesa, uma área inglesa, uma área estadunidense e uma área soviética. Havia um antagonismo muito forte entre esses países, principalmente no que tange a questão da ideologia. Lembrando que Estados Unidos, Inglaterra e França, capitalistas, e os soviéticos, já socialistas, fizeram sua revolução ainda nos idos da Primeira Guerra Mundial. Então essa Alemanha setorizada foi dividida em 2 grandes Alemanhas. A Alemanha capitalista ocidental, cujo nome oficial República Federal da Alemanha, a Bundesrepublik Deutschland, e também tínhamos a Alemanha Oriental, a República Democrática Alemã, Deutsche Demokratische República. Contudo, nessa divisão havia um certo problema. A capital, Berlim, ficava do lado oriental, e os ocidentais não aceitaram que toda a capital ficasse sob o domínio dos soviéticos. Então também propuseram e manifestaram um grande interesse na divisão também da cidade da capital, Berlim. Então daí que tem uma importante questão que muita gente confunde. Berlim foi dividida também, e Berlim ficava no meio do território soviético. Ou seja, a parte ocidental capitalista de Berlim era como se fosse uma ilha, era um enclave capitalista no meio do território da Alemanha Oriental soviética socialista. Pessoal, aqui eu estou nos lugares mais importantes. Aqui é um memorial, uma parte do memorial que fala sobre o Muro de Berlim. O Muro de Berlim dividiu a cidade de Berlim, né, entre a parte oriental e ocidental, ou seja, o domínio soviético e o domínio dos aliados. Lembrando que Berlim ficava na parte mais oriental da Alemanha. Então o muro ele não dividiu a Alemanha, ele dividiu apenas a cidade de Berlim, já que os aliados não aceitaram não aceitaram que Berlim ficasse apenas sob o domínio soviético. Então eles reivindicaram também a divisão de Berlim. Aqui na minha frente a gente tem um resquício dos obstáculos criados para evitar a passagem dos carros, né, dos veículos. Eles foram removidos nos anos 84, 85, só que mantém ainda um resquício aqui para lembrar da história do muro que separou a cidade. E os interesses dessas potências ganhadoras em cima da Alemanha não eram convergentes. No entanto, havia alguns pontos que eles concordavam e era consensual. Desnazificar a Alemanha, desmilitarizar a Alemanha, descentralizar toda a questão econômica e política e também reeducar os alemães para a democracia. Então esses pontos eles eram convergentes. No entanto,
tudo que veio depois, as reformas econômicas e políticas da Alemanha socialista, soviética e da Alemanha capitalista tomaram rumos bem diferentes, filiaram-se aos esquemas de alianças militares diferentes, ou seja, a OTAN e Pacto de Varsóvia. E Berlim, como é que ficou nessa situação? Lembrando que Berlim também fora dividida. A questão é que, num primeiro momento, a divisão não tinha o famoso muro. O muro foi construído posteriormente, nos anos 60. Isso porque havia um grande êxodo de alemães do lado soviético para o lado capitalista, em busca das liberdades, da democracia. Então fora construído o muro para evitar esse grande êxodo de alemães de um lado para o outro da cidade. Galera, aqui é um memorial para as pessoas que tentaram e morreram na travessia do muro. Aqui são as imagens das pessoas que acabaram tentando atravessar o muro ao longo desses anos em que ele foi construído e que infelizmente foram mortas nessa travessia. Lembrando que esse muro dividiu as famílias, dividiu as pessoas, dividiu amores, dividiu recordações. É muito triste esse lugar, galera. É muito triste mesmo. Muito triste. Sim, o muro de Berlim separava a cidade de Berlim e os seus setores. Então, a Alemanha era dividida, mas o muro separava a cidade de Berlim. É importante lembrar que este muro era a impressão concreta, era justamente um marco da Guerra Fria, porque a Guerra Fria foi uma guerra ideológica, foi um conflito ideológico, não direto entre esses dois principais polos de poder. Ou seja, diretamente nunca houve um conflito entre Estados Unidos e União Soviética, porque isso poderia acabar com o planeta, bombas nucleares. Contudo, o conflito ideológico se materializava no muro. Esse muro era a prova concreta da existência de dois mundos muito bem separados. Bom, aqui realmente eles preservaram uma parte do muro. Ali tem uma torre de vigilância, inclusive. E aqui a gente pode ver como que era essa divisão. A gente consegue espiar pelas frestas dessa região de contenção. E a gente consegue sentir assim a atmosfera. É bem pesada, é algo bem pesado. Algo muito triste. As pessoas foram separadas, muita gente perdeu a vida tentando atravessar para o outro lado. Tem uma energia bem forte esse lugar, assim. Muitos lugares de Berlim tem isso e eles fazem questão de mostrar, eles fazem questão de que a gente sinta isso para tirar algumas lições de vida. E é isso mesmo. De 1961 até 1989, parentes, famílias que estavam em lados opostos da cidade não mais se encontraram. Então sim, pessoas foram separadas após a construção desse muro e só foram reencontrar-se nos anos 80, no final, quase anos 90, quando o muro foi desfeito e o próprio mundo socialista acabava ruindo também. Inclusive, para muitos historiadores, a queda do muro significa o fim da Guerra Fria. Aqui, pessoal, é o Checkpoint Charlie. Aqui é um espaço, era um estabelecimento, um posto de controle do exército americano que fazia o controle de quem entrava e saía da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental. Pessoal, aqui é um lugar bem turístico, bem movimentado. E ali não é o original, ali foi uma réplica feita do Checkpoint Charlie. E não era qualquer um, claro, que podia atravessar essa fronteira, né? Eram diplomatas, eram as forças especiais. Então não era qualquer pessoa que podia fazer essa travessia entre as duas Alemanhas. Esses vídeos foram gravados por mim quando fui a Berlim. Já tive a oportunidade de conhecer essa cidade, que é uma das melhores cidades do mundo, em minha opinião. Mas nessa região tem uma atmosfera muito densa. Então a cidade de Berlim tem cicatrizes muito grandes em relação a tudo que já passou por lá. E os alemães mantêm preservada essa memória por um sentido pedagógico, para aprendermos a não repetirmos esses erros. Então, Berlim tem uma diferença muito grande no aspecto leste-oeste, alguns aspectos arquitetônicos. É uma cidade que mostra os impactos dessa divisão. E essa região, inclusive, tem diversos espaços que ainda se mantêm preservados o muro, e justamente dá de entender como funcionava a separação desses mundos e dessa cidade.
Então vale muito a pena conhecer Berlim, é uma ótima dica de viagem. Se você tiver a oportunidade de conhecer, vá, porque é uma cidade que te ensina bastante.